A gente vai continuar falando mais desse encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump para entender essas repercussões, né, um pouco melhor, as repercussões, inclusive comerciais desse encontro, os impactos nas relações comerciais desse encontro. Agora sim a gente conversa ao vivo com o José Pimenta, que é diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, que já está aqui comigo. José Pimenta, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Obrigado. José Pimenta, antes de mais nada, eu quero ouvir uma avaliação sua geral sobre o aspecto, a sinalização que esse encontro traz diante do comportamento mesmo, dessa troca entre os dois presidentes, né? Muito foi falado sobre ter sido uma reunião muito realmente positiva, com um clima muito ameno entre os dois lados, até descontraído, inclusive, entre os dois principais, né, líderes nesse momento, Donald Trump e Lula. Qual que é o recado que isso deixa nesse momento em termos comerciais? Dá para tirar algum recado, alguma representatividade de como foi conduzido esse encontro? Assim, Débora, o recado é que efetivamente há um diálogo, né? Efetivamente nós temos um ponto ou dois pontos de contato, alguns pontos de contato, né? Se a gente for fazer aí o escalonamento, né? Sair só do nível de presidente, ir para o nível de ministro e, obviamente, as suas contrapartes e suas equipes, nós temos um diálogo em alto nível ocorrendo, né? Essa reunião na Malásia, ela sela isso de alguma forma. E a partir daí você tem que ter uma intensificação do cronograma de trabalho. Você vai se lembrar que das outras vezes que a gente participou aqui falamos muito disso. É a sinalização da evolução, é a evolução caminhando para uma possível negociação, e agora com um diálogo franco, aberto, presencial entre dois presidentes, né, que falaram sobre temas, tudo bem, falaram sobre temas ali num determinado momento, por um determinado momento, de maneira ainda ampla, mas já tocaram em assuntos da pauta. Isso abre, sim, caminho para que a gente possa ter um aprofundamento da pauta negociadora. Quem é que vai fazer isso? Efetivamente os dois presidentes? Não. Quem vai fazer isso são as equipes de ambas lideranças. É importante notar que para a arena comercial, isso sim é uma sinalização importante, porque, de novo, a gente salienta que os setores estão, as exportações para os Estados Unidos caíram. Há vários setores que têm os Estados Unidos como mercado cativo, né? De fato, móveis, máquinas, equipamentos, o próprio café se manifestou ontem, entre vários outros. Mas agora é importante a gente acelerar isso, ter um cronograma definido para trabalhar nos próximos dias, nas próximas semanas, para que efetivamente daqui um mês e meio, como já foi salientado por alguns órgãos da imprensa, a gente possa ter algum tipo de sinalização e um acordo, mesmo parcial, mas já com frutos, Débora. Bom, eu acho que o recado de ter realmente as equipes técnicas você já trouxe aqui para a gente, né, que é algo importante separar esse viés político do comercial nesse momento, mas só que essa conversa entre Lula e Trump acabou acontecendo justamente também às vésperas ali de reuniões ou em paralelo de reuniões que vinham acontecendo entre também técnicos dos Estados Unidos e da China e que, inclusive, já tem a sinalização de destrave em relação à compra de soja pela China, né, dos Estados Unidos, compra de soja dos Estados Unidos pela China, e também, inclusive, negociação de terras raras. Pelo menos essa foi a notícia que começou a repercutir também da noite de ontem para agora. E essas eram duas cartas na manga que o Brasil tinha, né, para essas negociações, José Pimenta. Até que ponto agora o Brasil entra nessas negociações já um pouco mais, eu não diria perdendo, mas com menos opções, né, de negociação, dada também essa relação de proximidade que começa a se redesenhar entre os Estados Unidos e a China. Isso é muito negativo para o Brasil? Não é muito negativo, Débora, mas você tem um ponto muito importante quando você salienta isso, que as negociações elas são dinâmicas, né? E a gente não está falando de uma negociação entre Brasil e Estados Unidos. Quando a gente fala de uma negociação bilateral, né, formal, como a gente conhecia antes, né, antes do Trump intensificar, como a gente já falou aqui, esses acordos, você tinha várias rodadas de negociação, você tinha posições relativas, específicas, pontos de partidas muitas vezes distintos, isso ia se acomodando ao longo do tempo. Isso não acontece mais na dinâmica Trump.
O que você tem hoje são negociações rápidas, negociações que visam trazer números, mesmo que brutos ali no primeiro momento, muito significativos para os Estados Unidos, né? Então, obviamente que por serem dinâmicas, os Estados Unidos não estão negociando somente com o Brasil. Eu vou dar um exemplo. Você falou de China, que é um parceiro fundamental dos Estados Unidos, sempre foi, tanto em manufatura quanto em agro, essa cadeia ou essas cadeias se complementando muito fortemente entre ambos os países. Sim, existe essa conversa da possível eventual recompra, né, ou volta da compra de soja por parte da China, né, de produtores norte-americanos, a China vinda dos Estados Unidos, mas note também que os Estados Unidos fizeram acordos ou anunciaram acordos e negociações sobre terras raras, não só com a China, mas também com outros 3 países. A gente está falando de Vietnã, Tailândia e a própria Malásia, né? Ou negociações ou acordos. Então, por que que a gente falou, né, que é importante salientar, né, dizer da aceleração desses cronogramas, da aceleração dessas negociações? Porque quanto mais o tempo passa, obviamente que a nossa vantagem relativa vai diminuindo, apesar do Brasil ter a segunda maior reserva de terras raras do mundo, precisar, o maior produtor de soja, né, o segundo maior produtor de soja, maior exportador, justamente por conta. Temos isso hoje? Temos. Mas à medida em que os Estados Unidos vão costurando esses acordos, né, justamente para projetar maior poder relativo, a gente vai perdendo, né, vantagem relativa também. Então é importante colocar a mesa e passar a negociar num ritmo mais rápido, Débora. Pela tua experiência nessa relação comercial internacional, José Pimenta, e pensando no que o Brasil tem agora de opções para negociação, né, e também considerando essa necessidade de agilidade, o que a gente pode esperar em termos técnicos de negociação? O Brasil quer a retirada, né, da tarifa, literalmente em cima dos produtos brasileiros. É ousado demais pensar nisso a priori, ou seja, é muito distante esse objetivo, né, de conseguir retirar e não apenas ampliar, talvez, aquela lista de exceções, né, porque pelo menos foi o que já foi dito, que o Brasil não quer somente ampliar a lista de exceção e quer realmente tirar toda a tarifa em cima dos produtos brasileiros. É um objetivo palpável realmente? É palpável e numa negociação desse tipo, Débora, é fundamental que você coloque, obviamente, a sua lista, né, de desejo, a sua lista de solicitações no primeiro momento de maneira muito clara. Falar, olha, onde eu quero chegar é aqui que eu quero chegar. Eu quero, obviamente, a redução dos 40%, a retirada, né, da Executive Order que decreta os 40% de tarifa adicionais para o Brasil. Isso é que o Brasil quer. E tem que buscar isso mesmo, tem que ser objetivo nesse sentido. Obviamente que nós vamos oferecer, né, outras contrapartidas para que isso seja feito. Acesso ao mercado para bens aqui no Brasil, a questão de terras raras que está sendo muito ventilada, né, e obviamente os Estados Unidos estão procurando novas fontes de terras raras, já acabei de falar sobre isso, então a gente tem que colocar isso a régua lá em cima, como se diz no jargão, né, mas a partir daí você vai ter uma contraproposta dos Estados Unidos. Então, talvez essa contraproposta não seja retirada, mas talvez a diminuição de alguns itens. Você pegar alguns itens, né, colocar alguns itens ali na lista de exceção que já foi colocada, que nós temos acesso hoje a alguns itens que estão na lista de exceção. Então, vamos ampliar essas exceções. Aí você tem a dinâmica negociadora, né? Você tem o ponto ótimo da negociação e aí você vai começando a chegar nesses pontos, né, de consenso da negociação. Isso não necessariamente acontece no primeiro momento, mas sim, é normal cada contraparte, né, ou cada parte colocar os seus objetivos lá em cima no primeiro momento, para que depois você possa fazer o ajuste fino. Essa é a negociação de fato, e é isso que a gente espera nos próximos dias. O Brasil colocando suas demandas, Estados Unidos colocando suas demandas, e uma contra-análise, uma análise específica de cada um dos players, Débora. José Pimenta, a gente teve ali elogios claros, né, de Donald Trump publicamente diante de Lula. Não é a primeira vez, inclusive, que o americano traça elogios a Lula e disse que espera bons negócios, né? Diz que mais especificamente ele disse bons negócios virão para ambos os países. A gente fala muito sobre essa questão da redução da tarifa, né, da retirada da tarifa para os produtos agora tarifados. Mas pensando em bons negócios para ambos os países, da forma como Donald Trump fala, quais poderiam ser outros bons negócios para além, obviamente, dessa retirada das tarifas entre os dois países, né? Quais são as grandes oportunidades que o Brasil pode ter nessa reaproximação agora comercial?
Para chamar os Estados Unidos, uma das, né, tem várias, mas uma das é chamar os Estados Unidos, né, como parceiro estratégico de longo prazo para desenvolver cadeias no Brasil extremamente importantes e atuar em setores também que são importantes aqui. Nós estamos passando aqui no Congresso, ou pelo menos votando no Congresso, diversos projetos de lei relativo a Big Techs, relativo também a minerais críticos. Você tem a questão de energia verde, todas essas cadeias, de alguma forma, né, produtivas, seja elas em indústria, agro ou serviços, nós precisamos do setor privado internacional investindo continuamente aqui. E o Brasil tem poderio para isso, né? Tem capacidade para atrair, é um dos maiores, é um dos players que mais atraem investimento estrangeiro direto no mundo, eu ia falar em inglês, né, o FDI, né, mas investimento estrangeiro direto no mundo, ainda é assim, nós temos capacidade para isso. Posição geopolítica extremamente referenciada na América Latina, somos um hub para a América Latina, temos uma participação no PIB regional muito forte, é uma liderança regional. Então, o que o Brasil pode fazer é chamar, obviamente já está fazendo, né? Chamar os Estados Unidos para fortalecer ainda mais essa parceria. Ter os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né? A gente faz isso com diversas, é parte da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, ter essa multiplicidade, mas ter os Estados Unidos próximos, né, justamente para você desenvolver essas cadeias, ter parcerias de longo prazo e, obviamente, apresentar vantagens para suas contrapartes, mas também para o Brasil desenvolver em loco, né, esses tipos, né, de diferentes economias, é um ponto fundamental para que a gente possa fechar um bom acordo, não só agora, mas que ele se prolongue, né, por vários anos a fio. Débora. José Pimenta, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco, sempre um ótimo papo. Conversamos ao vivo com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Uma ótima segunda-feira para você, boa semana. Boa semana para nós, sempre às ordens por aqui. Um abraço. Obrigada, até mais.